Quer saber como transformar métricas em indicadores de desempenho? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, sou Maria Bezada, especialista em análise de dados, e aqui no Analítica você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre análise de dados para se tornar uma pessoa mais analítica e crescer profissionalmente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá passando aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo para ajudar o nosso canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações para saber quando tiver novidade por aqui. Bom, o assunto de hoje é como transformar métricas em indicadores de desempenho, ou em KPI, se você preferir, de uma forma mais direta. Então hoje eu vou dar um exemplo de uma métrica e transformar ela em indicadores de desempenho para vocês. Se você não assistiu o meu vídeo falando qual é a diferença entre métricas, indicadores e KPIs, o link vai estar aqui embaixo. Então eu vou relembrar um pouquinho a diferença entre esses dois termos, né? As métricas são os valores brutos que você tem no seu negócio, na sua área de trabalho. Então, métricas são valores brutos que são usados para medir, para mensurar e para monitorar os processos de uma forma simples e objetiva. São o ponto de partida para a criação dos indicadores de desempenho. Elas podem ser de vários tipos, como valor, quantidade, peso, volume. Então, as métricas são os valores brutos. Então, é o preço de um produto, a quantidade de produtos vendidos. Indicadores são os valores calculados que usam as métricas como matéria-prima. Tem por objetivo verificar o cumprimento das metas, então saber o que era esperado e o que realmente foi realizado. E os indicadores têm um significado e podem ser apresentados por percentuais, comparações, faixas de valor ou frequência. Então, isso é só um resumo, eu falei mais sobre isso no meu vídeo de métricas, indicadores e KPIs, dá uma passadinha lá se você quiser saber mais. Bom, então aqui no Excel eu trouxe um exemplo para vocês de como eu faria a análise de uma determinada métrica, de um determinado dado. Aqui a gente tem uma tabela com alguns dados, então eu tenho o período, o lucro e qual era a meta esperada para cada mês. E aqui eu calculei o realizado. Então, quantos por cento da minha meta eu fiz? Então, vamos lá. Toda vez que você tem uma métrica, toda vez que você tem um valor, você precisa saber se esse valor é bom ou se é ruim. Para isso, você precisa saber qual que é a meta, você precisa estipular uma meta. Se você não tem uma meta, você não consegue saber se o que foi realizado tá bom ou tá ruim. Geralmente, quando você tem um dashboard, você precisa conectar a informação que você está mostrando a uma meta. Então, por exemplo, aqui eu disse que a minha meta era ter um lucro de 850 mil reais por mês. Óbvio que numa empresa não é um valor linear desse jeito, porque a gente tem sazonalidade. Então, por exemplo, se é venda de brinquedos, a minha venda é muito maior em outubro, que é no Dia das Crianças, e em dezembro, que é no Natal. Então, a minha meta de janeiro, fevereiro não pode ser a mesma meta de outubro. Mas aqui é só para vocês verem como que isso funciona, como que a gente faz cálculo realizado. Então, aqui na fórmula do realizado, eu dividi o valor do lucro pela meta e eu descobri que em fevereiro de 2019 eu fiz 99% da meta. Criei aqui uma formatação condicional que se tivesse abaixo de 100% eu deixei laranja, se tivesse 100% ou mais ficaria verde. Então aqui eu já tô trazendo um indicador. Então de olhar, de bater o olho eu já sei que laranja não tá legal e que o verde tá legal. Ah, mas eu posso ter mais cores? Posso. Eu posso criar, por exemplo, uma outra cor, um vermelho, por exemplo. Ah, se tiver abaixo de 80% é vermelho. Quem vai definir é você. Quem vai definir é o seu cliente. Então, quando você está falando com uma determinada área de negócio, você precisa discutir com o dono da informação, para quem você está fazendo dashboard, e se for para você mesmo, você tem que decidir o que você quer
olhar como você quer enxergar. Como eu usei o exemplo do painel do carro algumas vezes, quando eu falei por aqui, o dashboard é parecido com o painel do carro. Então, quando a luz acende vermelha, é porque alguma coisa está errada. Então, você pode decidir aqui que você quer o vermelho quando estiver abaixo de algum valor, o amarelo entre um valor e outro, e o verde acima de 100% aqui no meu exemplo. Ah, mas eu posso ter 4? Pode também. Então você quer fazer, olha, se tiver de 100 a 110% é verde, se tiver acima de 110% é azul. Então o azul é o ápice, eu tô além das expectativas. Tudo vai depender de como você definiu essa meta, de qual indicador que você está olhando e como você quer enxergar isso. Então isso é muito importante. Você precisa realmente conhecer os seus dados brutos, as suas métricas, para você conseguir criar os seus indicadores de uma forma que o dashboard seja realmente algo que vai te ajudar e que vai fazer você ganhar tempo, otimizar o seu tempo de trabalho. Quando você olhar para o seu dashboard, você vê uma corzinha diferente, vê uma cor vermelha, você vai tomar uma ação para mudar o que está acontecendo, entender o que aconteceu e tomar uma ação para que isso melhore. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui essa tabela, onde eu coloquei os períodos, os valores de lucro, a meta e o percentual realizado. Aqui embaixo eu também criei a visão de 2021. Então, quanto que é o acumulado em 2021? Aqui no meu exemplo eu tenho só janeiro e fevereiro de 2021, então eu tenho qual é o acumulado. Qual é a meta para 2021? Também é o acumulado desses 2 meses, tá aqui. E eu fiz a conta de o realizado, então deu 95% do realizado em 2021. Ok, quando você está olhando o ano, você pode ter um mês que você está abaixo e um outro mês você atingiu, porque você pode ter uma sazonalidade aí. Principalmente que eu tô falando que a minha meta foi distribuída de forma igual, né? Eu dividi o valor do ano por todos os meses. Uma outra forma de você ver que é muito usada nas empresas é o year to date. Então eu estou mostrando o valor dos últimos 12 meses. Então toda vez que entra um mês novo aqui, eu estou vendo os 12 últimos meses. Então aqui no caso eu estou vendo de março de 2020 até fevereiro de 2021, que são 12 meses, tá? E aí o que eu descobri aqui? Que apesar de eu ter alguns meses amarelos nos 12 últimos meses, a minha meta foi atingida. Eu cumpri aqui 107% do que eu tinha como meta. Aí você vai falar pra mim, mas Maria, não tenho tabelas dentro de um dashboard. Verdade. A tabela tá aqui só para ilustrar como que eu cheguei nos números, como que eu cheguei nesses valores, tá? Geralmente, quando você tem um dashboard, se você fez o dashboard no Excel, você vai ter uma capa que vai ser o dashboard em si e você vai ter tabelas que apoiam isso, tá? Então a tabela vai estar em outra aba aqui. Muitas vezes a gente inibe essas abas que são os dados que foram usados para fazer o dashboard, só para que quem receba só enxergue a página da frente, tá? Mas tudo vai depender de qual ferramenta você está usando, se você está usando Excel, se você está usando Power BI, a decisão é sua. Ah, eu também posso, por exemplo, fazer o meu dashboard bonitinho, imprimir em PDF, criar um PDF e enviar para a pessoa, então ela não vai ver essas tabelas. Mas é importante que você tenha essas tabelas de uma forma arrumada, porque eu queria saber como que tá aberto por mês esse número que você tá me mostrando. E aí você já tem essa informação pronta e configurada de uma forma que o seu cliente possa receber isso rapidamente, tá? Então eu trouxe aqui 3 opções para se colocar num dashboard. Então a primeira opção aqui é o próprio mês, é o mês corrente. Aqui é o acumulado de 2021, então o mês corrente está aqui, fevereiro. O acumulado de 2021, que eu fiz a conta aqui, que eu somei janeiro e fevereiro. E o year to date, então são os valores de lucro. O que eu não coloquei aqui, que é legal de colocar? Você pode pintar essa forma, colocar uma cor diferente aqui, um laranja clarinho, indicando que
Não, desculpa, aqui é o year to date, tá verde. Então eu posso colocar um verde clarinho aqui, indicando que o year to date tá ok. Ah, o acumulado de 2021 tá laranja, então eu posso vir aqui e colocar um laranjinha aqui no fundo. E também o fevereiro também tá laranja. Então é isso, aqui você coloca as cores seguindo o que realmente está acontecendo. Então aqui já virou um painel de controle do carro, né? Eu tô vendo que o tá meio laranjinha, não tá legal. Tá verde, tá legal. Mas Maria, eu preciso colocar os 3 indicadores de lucro no mesmo dashboard? Não. Na verdade, você vai definir isso com o seu cliente. O que ele quer ver? Ele quer ver só a produção do mês, o que aconteceu? Ou ele quer ver o ano acumulado? Ele quer ver o year to date? Geralmente a visão year to date, ela é uma visão mais de diretoria, mais gerencial. Por quê? Porque eles querem ver um período maior. Eles querem entender o que está acontecendo nos últimos 12 meses, para saber se... Ah, porque se ele vê só fevereiro, ele fala assim, poxa, fevereiro tá ruim? Tá, mas e o acumulado? Quanto tá? Ah não, o acumulado tá legal, tá 107% da meta no year to date. Então, ok, eu não vou me preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com fevereiro? O vendedor. O vendedor é que tem a meta mensal para cumprir. E muitas vezes as empresas dão uma meta mensal e fazem um bônus, por exemplo, trimestral. O que você pode pôr? Você pode pôr no dashboard do vendedor quanto que ele fez no mês e quanto que está acumulado no trimestre. Ou ele tem um bônus, por exemplo, calculado. Se o mês você fechou na meta, você vai ganhar por esse mês, faz uma proporção. O mês que você não fechou na meta, você não vai ganhar. E no final do ano eu te pago só pelos meses que você fechou, por exemplo. Então, a visão mensal, ela é mais pro nível dos vendedores, das áreas, do que da diretoria, do presidente da empresa. Porque quem está preocupado com a meta mensal é quem está trabalhando efetivamente naquele número, ok? Então aqui eu criei 2 tipos de gráficos, é meio de gosto aqui, na verdade. Eles estão mostrando a mesma coisa. Eu criei uma linha para meta, então a linha ficou linear aqui porque eu criei uma meta igual para todos os meses. E aqui eu tô mostrando a minha linha no período, como que eu tô quando eu tô acima e quando eu tô abaixo. Então você vai perceber que dezembro, por exemplo, é um mês que eu tô com pico. Então o que é isso? O que isso significa? Significa que dezembro é sazonal. Então, como eu falei, dei o exemplo. Dezembro é um mês que tem Natal, então eu vendo mais. Se você olhar bem, você vai perceber que dezembro são meses que eu sempre fico acima da minha meta quando eu faço uma meta igual, né? Mas e janeiro? Janeiro, fevereiro e janeiro já caíram. Aqui é a mesma coisa, janeiro e fevereiro caíram, que é uma época que eu não vendo tão bem. Então, quando você tem um gráfico, você consegue enxergar a sazonalidade, o que está acontecendo, e você consegue se preparar melhor para esses meses. Você consegue criar metas mais precisas. Então, porque quando você está começando, quando você tem um negócio que você começou agora, se você não tem parâmetro, é melhor você criar uma meta anual e dividir igual, mês a mês. Agora, quando você começa a ter expertise, quando você começa a ter dados do passado, aí você já começa, não, eu posso pôr a minha meta um pouquinho maior em dezembro e tenho que diminuir um pouco em janeiro, porque senão o vendedor não vai cumprir a meta. Isso não é justo. Os gráficos, os dashboards, eles vão te ajudar a enxergar o que aconteceu, o que está acontecendo no momento e projetar o que você espera no futuro. O outro gráfico são os mesmos dados, as mesmas informações, só que eu coloquei o lucro em colunas e aqui a meta tá como linha. Uma questão de gosto, aqui fica muito claro, eu gosto mais de usar, quando eu tô comparando meta, eu gosto mais de usar as linhas porque fica bem claro. Geralmente eu uso um gráfico de linhas com colunas quando eu tô mostrando valores aqui e eu mostro um percentual usando a linha. Mas eu vou mostrar outros exemplos para vocês como esse.
Aqui foi só para ilustrar, para mostrar na prática como que a gente transforma as métricas em indicadores. Então, o lucro, ele já é um indicador porque ele é uma conta, mas eu tenho a métrica as métricas que eu usei para calcular o lucro foi o valor de venda total menos o custo, então eu cheguei no lucro. A meta, recapitulando, né? A meta você precisa para conseguir medir e comparar, criar os indicadores de uma forma precisa, porque você precisa saber qual era esperado e o realizado para conseguir saber se o seu objetivo foi cumprido ou não. Então não se esqueça, isso é muito importante para criar um dashboard, para criar um relatório de acompanhamento, que seja. E eu criei desse lado algumas formas de se apresentar os números. Então, por exemplo, você poderia criar aqui embaixo desse número de 735 mil, dizer, olha, foi X% a menos do que o mês anterior, ou X% a mais do que o mês anterior, ou X% a mais do que o mesmo período no ano anterior. Então, algumas coisas desse tipo você também pode fazer, porque você consegue ver se teve uma melhoria ou não no seu processo, se você está cumprindo a meta, se você está conseguindo acompanhar, se o vendedor está fazendo a parte dele. Tudo isso tem que ser analisado, mas tudo isso começa com os dados brutos. O start são os dados brutos. E aí você começa a ter os seus insights e a olhar o que você quer comparar, o que você precisa realmente mostrar. Quando você está fazendo um dashboard para uma área de negócio específica, com certeza o seu cliente vai te dizer o que ele precisa, o que ele quer enxergar. Mas também você pode sugerir alguns formatos, sugerir alguma forma de mostrar diferente. Como eu falei, colocar algumas comparações com períodos de anos anteriores, colocar os acumulados. O céu é o limite aqui na hora de você criar o seu dashboard, mas não pode esquecer que o mais importante é que tem que ser muito claro e objetivo. Não adianta você ter 500 gráficos, porque não vai cumprir o papel que um dashboard tem. O dashboard precisa ser rápido, precisa ser algo que a pessoa bata o olho e entenda que aquilo tá bom ou não. Se tiver bom, ela vai continuar, vai seguir a vida. Se não tiver, ela vai te pedir mais informações e aí a obrigação é abrir esse número para que essa informação seja mais detalhada e que a pessoa possa tomar decisão em cima disso. Eu também vou criar um dashboard do zero, com mais indicadores. A gente vai ter aulas passo a passo explicando como fazer isso em breve. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo para mim. Ajuda muito o canal tá começando, esse é só o 4º vídeo. Vai ter muita coisa por aqui. Me segue nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!